Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém. Estamos aqui na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce do Brasil, trazendo para você o direto ao ponto, para você que vai ser futuro policial militar do estado do Ceará. Vamos aqui bater um papo rápido sobre direito penal militar e processo penal militar. Se você assim quiser receber dicas de toda a legislação para o seu concurso, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, _WALNEY Oliveira. Olha só, logo de antemão, trago a você aqui uma informação importante. Baixa o PDF aí no link na descrição do vídeo para você receber esse material de língua portuguesa. Olha só, aqui um brinde para vocês da loja do concurseiro. Imagina o que te espera no curso completo da Tropa Imbatível da PM do Ceará. Então, pegue essa degustação aí de língua portuguesa, apostila digital, rumo à sua aprovação. E não menos importante, quero lhe convidar desde já a adquirir o curso online no valor de promocional de R$ 320 por R$ 250. Você vai ter o que nesse curso online? Terá aí com a nossa tropa imbatível, eu e os demais professores aqui da loja de concurseiro, videoaula de teoria e também exercícios. Somado a isso, apostila em PDF, um teste simulado e mais revisão final online. Tudo isso, olha só, de R$ 320 por R$ 250. Corra logo e adquira na loja do concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Aqui está o site lojadoconcurseiro.com.br. Pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário, fique à vontade. O importante é invista nos seus conhecimentos e a nossa equipe, ela aprova em todo o Brasil. Vamos lá, eu queria aqui comentar com vocês um pouco sobre um tema que está no seu programa, da aplicação da lei penal militar. Vou comentar aqui alguns artigos importantes, não tenha dúvida, que poderão estar na sua prova sobre esse tema. O primeiro princípio que está no artigo 1º é o princípio da legalidade. É o princípio da legalidade. Até brinco com os meus alunos que eu digo que é o princípio do lar. Olha só, princípio do lar. O que é, professor, o princípio do lar? A legalidade é um princípio formado por 2 subprincípios. Como assim, professor? Legalidade é igual à anterioridade da lei. Quando fala não há crime sem lei anterior que o defina, é a ideia da anterioridade da lei. E aí a segunda parte fala nem pena sem prévia cominação legal, é a chamada reserva legal. Tá? Então aqui nós temos um princípio muito importante. Então, regra geral, vou dar só um exemplo hipotético, tá? Por exemplo, no Código Penal Militar existe o crime de dormir em serviço. Está lá preconizado no Código Penal Militar o crime de dormir em serviço. Então, se o militar dormir em serviço de forma intencional, doloso, né? De forma intencional, uma conduta dolosa, dormir em serviço, ele vai ser punido. Por quê? Porque existe esse crime em lei anterior e existe a pena para o crime de dormir em serviço. Mas eu vou dar um outro exemplo rápido. Vamos supor que aquele militar está se alimentando ali no local de serviço. Não é muito bom isso acontecer, porque com certeza tem ali um local específico para que ele possa se alimentar. Mas ele está ali no local de serviço comendo. Então isto não é conduta criminosa. Ele não pode ser enquadrado em nenhuma conduta criminosa. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Professor, e qual será a pena dele? Uma detenção, uma reclusão? Também nem pena sem prévia cominação legal. Fechou? Essa é a ideia do princípio da legalidade, artigo 1º. Nós temos ainda o artigo 2º, que ele trata a ideia da lei supressiva de incriminação. Diz assim, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime. Então imagina que uma lei posterior deixou de considerar crime uma conduta anterior. Uma lei posterior deixou de considerar crime uma conduta anterior, tá? Então, se esse cidadão, mesmo que tenha, olha só, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, mesmo que essa pessoa já esteja cumprindo uma decisão condenatória, mesmo assim ele será beneficiado. Então, última vez, imagina, trazer aqui só para você ter um exemplo rápido, tá?
Imagina que uma determinada lei A, um militar foi, né, condenado numa determinada vigência de uma lei A. Certo? Perfeito. E aí o que acontece? Veio uma lei posterior, a lei B, veio uma lei posterior, e essa lei B deixou de considerar crime o que estava na lei A. Então qual vai ser a consequência? Simplesmente vai beneficiar esse cidadão. Ah, professor, mas espera lá, ele já está diante de uma sentença condenatória, não importa. Vai ser beneficiado. Ah, professor, ele já está na execução da pena. Não importa, vai ser beneficiado, tá? Essa é a ideia. Aí nós temos ainda aqui a retroatividade de lei mais benigna ou lei mais benéfica. O que é isso? A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente ainda quando já tem uma sentença transitada, condenatória e recorrível, que é a mesma coisa que uma sentença transitada em julgado, mesma coisa que uma sentença, né, que não cabe mais recurso. Então, olha só, aqui é interessante. Aqui não é uma lei que simplesmente falou que a conduta anterior é mais crime. Aqui veio uma lei posterior e que trouxe algum benefício para esse cidadão, esse indivíduo que havia sido sentenciado anteriormente. Então, vai voltar, vai retroagir para beneficiar, mesmo que se tenha uma sentença irrecorrível. Mesmo que tenha uma sentença irrecorrível. Agora, esse parágrafo 2º, eu quero que vocês tenham uma atenção redobrada. Por quê? Porque, na minha humilde opinião, ele já caiu em vários concursos e é forte candidato para cair na sua prova. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, aplicação da maior benignidade. Para se reconhecer qual, preste atenção no português, para se reconhecer qual, ou seja, uma só será reconhecida. Para se reconhecer qual é a lei mais favorável, a lei posterior ou a lei anterior, deve ser considerado, olha só, marque aí, separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis. É um fato. Vou explicar rápido. Vamos supor que um determinado cidadão foi condenado na vigência de uma lei A. Tá? Ali julgado, foi condenado na vigência de uma lei A. Veio uma lei B e essa lei B trouxe alguns benefícios. Tá? A pergunta que não quer calar, é possível o juiz, né, baseado em princípios, em outros fundamentos, pegar as melhores situações da lei A e as melhores situações da lei B e criar uma lei C? É possível, pessoal? Não, não é possível, baseado no princípio da separação dos poderes. Aduado, cada qual no seu quadrado. A função típica do Poder Executivo é administrar, função típica do Poder Legislativo é legislar, função típica do Poder Judiciário exercer a jurisdição, ou seja, dizer o direito a quem pertence. Então não cabe ao Judiciário criar uma lei C. Isso não pode, Então o que acontece? É simples. Qual é o símbolo da justiça? Ah, professor, o símbolo da justiça, eu pensei que é uma balança. Pronto, uma balança. Então imagina o seguinte, o que o juiz vai fazer? Vai pegar as melhores situações na balança, do lado da lei A, e vai pegar as melhores situações da balança da lei B. Aquela que pesar mais é a que ele vai aplicar. Ele não pode aplicar as melhores situações da lei A e a lei B e supostamente, praticamente, criar uma lei C para aplicar no caso concreto. Não pode fazer isso, tá? Então, mais uma vez, para se reconhecer qual a lei mais favorável, se a lei posterior e a anterior, deve ser considerados o que? Separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Geralmente, na prática, o que o juiz faz? Ele vai ouvir também o advogado do réu, né, o que o advogado entende aí também, muitas vezes ouvir até o próprio Ministério Público, se for o caso. Tá? Mas o importante é essa ideia aí, até porque o Ministério Público funciona também como o autor da ação, ele fez a denúncia, e também como fiscal da lei, custos legis, tá? Muito bem. Medida de segurança, que é interessante, ó. As medidas de segurança, elas regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Então, se foi aplicada uma medida de segurança, vai ser regida ao tempo da sentença. Prevalecendo, entretanto, se for diferente,
a lei ao tempo da execução. Tá? Então é simples esse tema aí. Falou em medida de segurança, rege-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Medida de segurança vai se reger ao tempo da sentença. Se for diferente aí vai ser regido ao tempo da execução, tá? Essa lei excepcional eu acho ela muito importante, super interessante, na minha opinião, é fortíssimo candidato para querer sua prova. Por quê, professor? Porque o que trata aqui dessa lei excepcional ou temporária? É a possibilidade da aplicação da lei fora do seu tempo. Again, olha só, novamente, é a possibilidade da aplicação da lei fora do seu tempo. Nós sabemos que a lei ela se aplica no seu tempo, baseado no princípio da atividade, né? A lei se aplica da vigência do seu tempo. Só que aqui é interessante, ele fala que é possível, se a lei for excepcional ou mesmo lei temporária. Qual é a diferença, professor, da lei temporária para excepcional? Simples, temporária, aquela que tem tempo, né? Ó, é aquela que tem tempo. E a lei excepcional é aquela que dura durante certas circunstâncias. Então fala assim, ó, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, se tratando da lei temporária, ou cessada a circunstância, ou seja, tratando da lei excepcional, que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então aqui a ideia é o que, pessoal? É a chamada extraterritorialidade. Aqui é a ideia da extratividade. Extratividade. Tá? A ideia da extratividade. O que é a pessoa extratividade? É a possibilidade da lei ser aplicada fora do seu tempo. Aí falou na extratividade, nós temos o macete do RU. O que é o RU, professor? É a chamada retroatividade, nós já falamos nos artigos anteriores. E o que acontece aqui? Retroatividade. E o que acontece aqui, nesse caso do artigo 4º, é a chamada ultratividade. Então, preste atenção. Suponhamos que foi criada uma lei temporária, como nós falamos, lei temporária tem tempo, do prazo tal para o prazo tal. Dia tal ao tal vai ser ali aplicada essa lei temporária. Todos aqueles que violarem essa lei temporária, mesmo que já tenha passado a vigência dela, quando eles forem julgados, eles serão julgados como se estivesse em vigência a lei temporária, por isso chamada de ultratividade da lei. A mesma coisa se for uma lei excepcional. A lei excepcional ela não tem tempo, mas como diz aqui, ó, ela tem o quê? Circunstâncias. Alguma circunstância levou para que seja criada aquela lei excepcional. Exemplo rápido, exemplo hipotético, houve um tsunami, Deus o livre e guarde. E aí houve um tsunami, foi criada uma lei, de repente ali, durante aquele tsunami, né? Então essa é a ideia de uma lei excepcional. Ela vai durar enquanto existirem as circunstâncias daquela enchente naquele local, né? Suponha aí em forma de exemplo, claro. Então essa é a ideia, tá? Da ultratividade da lei. Então, a pergunta que não quer calar, professor, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência? Sim, mesmo que ele seja julgado posteriormente, aquele que violar uma lei temporária ou uma lei excepcional, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Os efeitos dessa lei. Muito bem. Esse artigo 5º, ele trata do tempo do crime, tá? Tempo do crime, até brinco com meus alunos, eu brinco que é a ideia da teoria do controle remoto. É como se você tivesse um controle remoto, para quem assistia antigamente fita de videocassete, né? Era a minha época, na época do videocassete. Era a sua época também. Aí depois passou pro DVD e tal. Aí quando a gente assistia, que a gente vê uma parte legal do filme, a gente pausava. Tum! É a mesma ideia do tempo do crime. É aqui aplicada a chamada teoria da atividade. Teoria da atividade. É como se você tivesse um controle remoto e aí você pudesse pausar na hora da conduta criminosa. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão
ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Então, essa é a ideia da teoria da atividade. A conduta criminosa considera o tempo do crime, momento da ação ou da omissão, ainda que outro fosse o momento do resultado. Então, exemplo rápido, só para você ficar sabendo aí desse detalhe. Exemplo rápido. Imagina um adolescente, 17 anos. 17 anos e 364 dias. Tá? Ou seja, amanhã ele fará 18 anos. Tá? Mas só que hoje ele com essa idade entrou num quartel militar do exército, por exemplo, e subtraiu um armamento de lá. Tá? E aí o que acontece? Quando foi se verificar na câmera, aliás, nas imagens depois, olha só a teoria do controle remoto. O oficial estava olhando a imagem quando ele pausou no momento que o menino começou ali a fazer, o adolescente começou a fazer aquela conduta, era 11h40 da noite, 23h40. E aí, resumidamente, aconteceu 23h40 esta situação. Então, o que vai acontecer como consequência? Este adolescente não vai responder com um crime militar. Por quê? Pelo fato de ele ser adolescente, você estuda lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90, você sabe que crianças e adolescentes, eles não cometem crime, não cometem delito, não cometem contravenção penal, eles cometem ato infracional, análogo a furto, ato infracional, análogo a roubo, assim sucessivamente. Então, por essa teoria, o que vai acontecer nesse meu exemplo aqui? Ele vai responder lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele era adolescente no momento do crime, né? Teoricamente, mas no momento do ato infracional. Tá certo? Aí é muito importante você analisar essa ideia aqui do tempo do crime. Perfeito. Agora, olha só, ainda existe a ideia do lugar do crime. Professor, eu queria detalhar toda essa legislação com o senhor. Vamos lá, aqui, ó, na loja do concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil. Eu trabalho aqui com vocês o penal militar, processo penal militar, eu vou trabalhar o processo penal também. Mas vem uma outra equipe, vem a equipe aí, o professor Emerson Castro, vem vários professores aí trabalhando com vocês, pautando aquilo que, como diz aqui, direto ao ponto, trabalhando aquilo que mais é cobrado pela banca. Olha só, o lugar do crime, eu quero que você tome um cuidado especial. Por quê? Disse que quando se fala no lugar do crime, a teoria é chamada de teoria mista. Professor, o que é mista? Você nunca comeu misto? Não, professor, nunca comi. Nunca comeu? Aquele que você vai, tem queijo, presunto, tem unha, tem cabelo, tem um bocado de coisa, mas quanto mais coisa, mais gostoso ele fica. O que não mata engorda, né? Então, essa é a ideia. Então, essa é a ideia da teoria mista. Por que mista, professor? Misturada. Ou seja, a teoria aqui vai ser o seguinte: depende, se o crime ele for um crime comissivo, ou seja, um crime em que a pessoa vai fazer uma conduta, por isso comissivo, aí a teoria vai ser uma. E se o crime for omissivo, a teoria vai ser outra. Vamos começar no omissivo, que é mais fácil. Aqui no finalzinho, ó. Nos crimes omissivos, olha aí, nos crimes omissivos, o fato considerado praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Entendeu? Understand? Everybody, guys. Again, sorry. Vamos lá, pessoal, de novo, repetindo. O que acontece? Lugar do crime, teoria mista. Mista por quê? Misturado. Vamos analisar se o crime é um crime comissivo, fazer uma conduta, ou um crime é omissivo, deixar de fazer uma conduta, tá? O fato considerado praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Vou dar um exemplo rápido. Existe um crime penal militar chamado crime de deserção especial. Pessoal, o que é isso? Faz mal com açaí, nem com bacaba. Aqui nessa região não faz mal nem com bacaba. O que é essa ideia, professor, de deserção especial? Imagina que eu sou um militar e eu sou um tripulante de um avião. Eu estou descansando à tarde no hotel, porque à noite meu avião vai decolar e eu tenho que estar pilotando esse avião.
Fechou. Só que na dormida do hotel eu tive uma premonição que esse avião, Deus o livre e guarde, vai explodir. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem quem me faça. Esse avião vai sair, por exemplo, de Fortaleza para o Rio de Janeiro. Tá? Aí, meu amigo, não tem quem me faça que eu vá levar esse avião, porque eu tive esse sonho muito real, muito real. E aí o que acontece? No momento que eu deixo, olha só, deixar de fazer uma conduta, eu deixei de embarcar, tá? Ali no momento que eu deixei de embarcar, é o local onde eu vou responder por esse crime. Por quê? Lembra? O crime omissivo, o fato considera praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Ou seja, deveria ter embarcado em Fortaleza, apesar de que o avião ia para o Rio. Mas aqui eu vou responder em Fortaleza, nesse crime de deserção especial. Fechou? Como é que se chama essa teoria, professor? Já sabíamos, é a mesma ideia lá do tempo do crime. Teoria da atividade. Teoria da atividade. Agora veja bem, vamos analisar agora quando se trata de um crime comissivo. Crime comissivo é aquele em que você fará uma conduta, decorre de fazer uma conduta. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, não importa se no todo ou em parte, e ainda que participou só houve só participação, mesmo assim, bem como no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, a teoria adotada aqui, anote aí, é a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade, ou seja, o lugar do crime pode ser tanto baseado no lugar onde aconteceu, né? Pode aplicar a atividade, ou o lugar do resultado. Um ou outro, um ou outro, um ou outro. Por isso da ideia de ubi. Ubi é um ou outro, um ou outro, um ou outro. Ideia de ubi, um ou outro. Fechou? Muita atenção que esses temas aqui são importantes e quem sabe nesse nosso rápido bate-papo nós já começamos aí talvez, quem sabe, com umas 2 ou 3 questões para a sua prova, tá? Lembrando que o conteúdo é bem maior, mas bora entender agora como pode ser cobrado esses temas. Tá? Como eu falei aos senhores, o nosso material não é só teoria, mas também exercício e também simulado para você, né, justamente ficar com a matéria bem firme na sua cabeça. Olha só, essa questão 1, ela diz assim, foi uma questão de concurso que fala, diz o artigo 1º do Código Penal Militar, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O artigo supracitado trata de qual princípio geral do direito penal militar? A letra A fala princípio da legalidade, letra B, princípio da culpabilidade, letra C, princípio da proporcionalidade, letra D, princípio da ofensividade e a letra E, princípio da adequação social. Qual seria a alternativa correta? Lembra que eu falei ainda agora para os senhores e para as senhoras? Lembra do macete do lar? Lembra do lar? Olha só. Não há crime sem lei anterior que o defina. Aqui nós estamos diante de quê? Aqui nós estamos diante da anterioridade tá, da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Aí aqui ele fala assim, ó, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui estamos diante da reserva legal. Lembra que eu falei para você do macete do lar? Lembra do macete do lar? Lembra, professor? Então, o que é o lar? L é igual a A mais R. Princípio da legalidade é formado por outros dois subprincípios, princípio da anterioridade da lei mais o princípio da reserva legal. Logo, chegamos à conclusão que o gabaritaço nessa questão é letra o quê? É justamente letra A, princípio da legalidade. Fechou? Muito bem. Everybody, guys, question number 2.
Letter A, B, letter C, D or E? Vamos lá? Qual é a alternativa correta? No que se refere à aplicação da lei penal militar, de acordo com o Código Penal Militar, qual alternativa se refere de modo formal e direto ao princípio da legalidade? Olha só essa questão muito inteligente. Por quê? Porque quando você analisa as outras alternativas, a gente vai analisar que está no Código Penal Militar as outras alternativas. Todavia, entretanto, o examinador ele enfatizou, ele quer saber sobre o princípio da legalidade. Então, letra A, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória recorrível, salvo com os efeitos. Aqui ainda é ali o que estava preconizado, não é o princípio da legalidade do artigo 1º. B, a lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda que já tenha, também está lá no Código Penal Militar, mas não é o princípio da legalidade. C, lei excepcional temporária, não tem nada a ver com o princípio da legalidade, está no artigo 4º. Embora decorrido, o período de sua duração cessada das circunstâncias que determinar, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Não tem nada a ver com o princípio da legalidade. D, considera-se praticado o ato no momento da ação ou omissão, ainda que outros resultados. Isso aqui é a teoria lá da atividade do tempo do crime. Aí o gabarito fica a letra E. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação. Legal. Vamos para a questão 3. Olha só essa questão elaborada por mim, Valnei Oliveira. Durante uma operação de garantia da lei da ordem, GLO, foi editada uma lei temporária. Lei temporária que aumentava as penas para crimes cometidos contra instalações militares e determinava procedimentos especiais de investigação para atos de sabotagem em área militar. 3 meses depois, a situação de emergência terminou. Olha só, 3 meses depois, terminou e a lei perdeu a sua vigência. Porém, o militar foi denunciado por crime de sabotagem cometido durante a vigência da lei temporária, mas sua prisão só ocorreu após a revogação da referida norma. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então, só revendo aqui, esse militar ele cometeu essa conduta criminosa do crime de sabotagem, ou seja, vai ter a pena maior, durante a lei temporária. Vamos lá. Letra A. O militar deverá ser julgado pela lei vigente no momento da denúncia, já que revogou a norma especial beneficiando-o. B. A lei temporária não pode mais ser aplicada, pois perdeu a vigência, sendo necessária a aplicação da lei penal comum. C. Como a lei temporária já não está mais em vigor, os fatos praticados durante sua vigência se tornam atípicos. D. A lei temporária continua sendo aplicada ao fato, pois vigia no momento da infração, conforme dispõe o Código Penal Militar. E letra E. O militar será beneficiado pela revogação da lei temporária nos termos do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Letra o quê? Muito bem, gabarito, letra D. É o que está no artigo 4º, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada a circunstância determinada, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então fica a letra D. A lei temporária continua sendo aplicada ao fato, pois vigia no momento da infração, conforme dispõe o Código Penal Militar. Tá? Questão 4, elaborada por mim também, o soldado Valnei Gray Maximus Maverick, é um soldado hipotético, de serviço no quartel localizado em Belém, no Pará, envia uma mensagem de voz a um colega que está em Santarém, no Pará, investigando a vazar informações sigilosas sobre operações militares. O vazamento das informações de fato ocorre em Santarém e as consequências afetam a operação em andamento. Diante dessa situação e com base no artigo 6º, que trata justamente do lugar do crime, assinale a alternativa correta sobre o lugar do crime para fim de competência. Lembra? Aqui é um crime comissivo. Crime comissivo, teoria da ubiquidade. É o lugar da ação ou do resultado. Atividade ou resultado, ubiquidade. Então, o crime deve ser considerado praticado apenas em Santarém? Não. O crime deve ser considerado praticado apenas em Belém? Não. O crime é considerado praticado em Belém ou em Santarém? Positivo. Teoria da ubiquidade, letra C. Erra a letra D, que fala que o crime deve ser julgado na capital do estado, errado. E a letra E erra, que fala que a definição do crime depende de vontade do juiz militar, errado também, conforme o interesse da justiça. Lugar do crime, mais uma vez, teoria da atividade, no caso aí do crime comissivo, é a teoria da ubiquidade. Praticado o crime no lugar
do fato ou bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Tá? Question number 5, elaborada por mim também. O soldado Jake foi condenado pela Justiça Militar em 2023 por prática de conduta lesiva à honra de superior hierárquico no ambiente militar, considerada à época como um crime específico previsto no Código Penal Militar. Em 2025, uma nova lei revogou, uma lei revogou esse tipo penal, deixando de considerar criminosa essa conduta, por entender que ela deveria ser resolvida apenas administrativamente. Diante da situação hipotética, com base no artigo 2º que nós lemos, assinale a alternativa correta. Jake continuará cumprindo a pena, pois foi condenado sob urgência. Errado, porque vai beneficiar o Jake. A nova lei só se aplica aos fatos futuros. Errado, volta sim para beneficiar. Se a condenação permanece válida, mas não é Júlia que seria Jake. Jake poderá pedir redução. Errado. A nova lei retroage para beneficiar o réu. Cessando a execução da pena e os efeitos penais da condenação. Top de linha. Letra D é a redação do artigo 2º do Código Penal Militar sobre o tema Lei Supressiva de Incriminação. O juiz pode escolher aplicar a lei nova ou antiga. Errado. Essa alternativa, a letra E. Futuros servidores em todo o Brasil, aguardamos vocês aí na loja do concurseiro para juntos trabalharmos a sua aprovação em classificação. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação em classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor, futura servidora da PM do estado do Ceará. Não esqueça de me seguir no Instagram para receber dicas por lá, _Valnei Oliveira, _WALNY Oliveira. Um abraço e até os nossos próximos encontros.